oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes... Glória, aleluia. Boa noite, amados amigos e irmãos que nos acompanham neste culto ao vivo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua família e o seu lar. Estamos felizes de podermos levar a palavra de Deus, podemos cultuar nesse momento e ter a sua participação através da internet e assim também a participação de toda a sua família. Chame aqueles que estão aí na sua casa para participar desse culto, para juntos cultuarmos ao Senhor. Já pega a sua Bíblia, fica aí para juntos nós cultuarmos a Deus, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Compartilha também este vídeo, esta live, para que mais pessoas possam cultuar a Deus conosco e possamos estar reunidos, ainda que virtualmente, com o mesmo propósito de render graças e glórias ao único que é digno. Então, eu quero te convidar neste momento para nós iniciarmos orando. Chame aí os seus familiares e vamos agora orar juntos. Coloque diante do Senhor a sua família, as suas angústias, as suas necessidades. E lembre-se também de agradecer ao Senhor pela graça, pela misericórdia do Senhor que se renova sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos juntos orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia, justiça, sabedoria, nós louvamos, engrandecemos, magnificamos o Teu santo e precioso nome, Pai. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós agradecemos ao Senhor por este dia pelo qual passamos e chegamos agora nesta noite e podemos cultuar ao Senhor, podemos ler, estudar a Sua palavra, podemos cantar louvores ao Senhor, adorar ao Senhor, Pai. Pedimos também que nessa noite o Senhor nos fale, o Senhor fale aos nossos corações, através do Seu Espírito Santo, ó Pai. Pedimos ao Senhor que a Sua mão poderosa e o Seu Espírito Santo esteja com os nossos irmãos e amigos que estão neste momento cultuando ao Senhor conosco. Que a Sua mão poderosa esteja sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar, ó Pai. Os nossos corações estão gratos, ó Pai, pelas bênçãos do Senhor, pela proteção do Senhor, ó Pai, pelo sustento do Senhor sobre nós, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pedindo pelas vidas dos nossos irmãos e amigos, e que cada um de nós possamos estar com os nossos corações abertos e com o único objetivo de render graças ao Senhor, de cultuar ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar em 367, Firmes na Rocha. Boa noite, queridos. Reúna a sua família aí para juntos podermos adorar o Senhor. O hino 367, o nosso cantor cristão. Que alicerces tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a inestável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o tempo
e deveras creem, pelas obras mostra uma fé que tem sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Amém. Glória a Deus. Firmados na rocha. Nós temos cantado, louvado ao Senhor com esse hino, 367. E ele inicia perguntando: que alicerce tendes para construir? E nesta noite nós vamos refletir e meditar na palavra do Senhor, no texto ao qual esse hino faz referência, a parábola dos construtores. Então, abra a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 24 ao versículo 27. Nessa parábola que fala exatamente disso, qual o alicerce, qual tem sido o fundamento da minha e da sua vida, da minha e da sua família, em que temos fundamentado a nossa vida, sobre o que temos construído a nossa vida. Mateus 7, do verso 24 ao 27. Se você nos acompanha pelo Facebook, o texto vai estar aqui, mas pegue a sua Bíblia, se você tem, e acompanhe conosco. Mateus 7, do verso 24 ao 27, assim nos diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor pela leitura da sua palavra. Senhor Deus, Pai de amor, nós agradecemos, Pai, pela leitura da sua santa palavra, pela sua palavra revelada a nós, Pai. Pedimos que, pela sua misericórdia, seu Espírito Santo use e fale, ó Pai, através do teu servo nessa noite, que os nossos corações sejam preenchidos pela tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse texto, Jesus, ele usa uma parábola, a parábola dos dois construtores. Jesus, em muitos dos seus ensinos, ele vai fazer isso, ele vai usar parábolas, vai usar coisas do cotidiano, do povo ali onde ele estava, coisas que aquelas pessoas conheciam, para ele poder falar, e aquilo às vezes ficar de forma mais clara, mais entendível para aquelas pessoas. E esse texto, ele fala de dois construtores, de duas casas, e de uma tempestade, uma chuva, uma enchente que vem e alaga tudo. E nós, se você, como eu, é da região de Cardoso Moreira e região, nós não precisamos usar muito a imaginação para entender o que é uma chuva forte e o que é uma enchente. Nós, periodicamente, passamos por esse tipo de problema em nossa cidade. Então, aqui Jesus vai passar uma mensagem, ele ilustra essa mensagem através dessa história de dois construtores, que cada um constrói a sua casa, e a diferença dessas casas é vista quando vem a tempestade, quando vem a enchente. E essa parábola, ela foi um encerramento de talvez o sermão mais famoso, podemos assim dizer, ou mais conhecido de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte,
Começa em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7. E nesse sermão estão ensinos preciosos de Jesus Cristo. Ensinos preciosos para todos nós. Para os discípulos que estavam ali ouvindo Jesus Cristo naquele tempo e para todos os discípulos que vieram após, todos nós que seguimos hoje a Jesus Cristo, que cremos em suas palavras e temos a Bíblia como a palavra de Deus, porque é o que ela de fato é. Então, nessa parte do sermão que nós lemos aqui, ele conta a história desses dois homens. Cada um resolveu construir uma casa para si. E a casa, nós sabemos que ter uma casa, a casa é algo importante para alguém. Casa é abrigo, casa é segurança, casa é lar, é o lugar onde nós nos sentimos protegidos, onde guardamos aquilo que é importante para nós. Casa, normalmente, está ligado também àquelas nossas memórias, normalmente aquelas memórias da infância, a nossa história está ligada aos locais onde nós vivemos. Certamente você se lembra da casa onde você passou a sua infância, e a sua história se entrelaça com aquele local, com aquela casa. Estar em casa é algo importante, ter um lar é algo que traz conforto, é algo confortante. E nesse texto nós temos a história de dois homens que construíram casa para eles e para suas famílias. E nós podemos perceber que ambos os homens, eles tinham o mesmo propósito, inclusive semelhante, construir a sua casa, e não há muito de diferente nessas casas, externamente, nesses propósitos desses dois homens, de forma externa, visível aos olhos. Então, nós vamos ver alguns aspectos dessa construção, dessas construções. Jesus diz no texto que ambos trabalharam para construir uma casa. Nós podemos ver isso no versículo 24, que vai falar do sábio, e no versículo 26, que vai falar do imprudente ou do insensato. E nós sabemos que a construção de uma casa é algo que demanda algum planejamento. É algo que não é tão simples, nem sempre é tão fácil. O processo, por muitas vezes, é longo de construir uma casa. Envolve planejamento, tempo, dedicação, envolve dinheiro, envolve cuidado, envolve trabalho e muito trabalho. E o texto dá a entender que esses homens, eles construíram. Esses homens construíram, eles mesmos construíram as suas casas, as casas ali para as suas famílias. E o texto também vai nos sugerir, nos levar a entender que essas casas eram bem semelhantes, que foram construídas provavelmente vizinhas uma à outra, elas passam pela mesma tempestade, pela mesma enchente, pelo mesmo vento, ela passa pelo mesmo problema, tanto a casa do insensato como a casa do sábio. E às vezes quando nós ouvimos essa parábola, creio que a primeira imagem que vem na nossa mente, talvez até por aquilo, se você foi criado desde pequeno na igreja, a primeira imagem que vem é aquela imagem que a gente aprende lá na EBD, uma casa em cima de uma rocha, e a outra casa na areia. Mas aqui Jesus está falando de alicerce. Visivelmente, aquelas casas eram semelhantes. Depois de prontas, quando nós olhamos para aquelas casas, nós podemos imaginar aquelas duas casas construídas, uma ao lado da outra, o alicerce dela nós não vemos. Então, depois de terminada, era tudo muito igual, muito parecido aquelas duas casas. Depois de terminada, não havia ali muita diferença. Elas foram construídas ali e essas duas passaram pelas mesmas dificuldades. As duas casas passam pela enchente, na parábola que Jesus nos conta, passam pelo vento, passam pelo alagamento. Isso sugere que não havia diferenças visíveis aos olhos depois de construídas. A diferença entre essas casas estava na fundação. A diferença entre essas casas estava no alicerce. O que estava de diferente, o que havia de diferente entre essas duas construções estava no secreto, estava oculto, estava escondido embaixo da terra. E esse é o ponto central do ensino de Jesus sobre essas casas, sobre esses construtores. E nós vamos então, à luz da palavra de Deus, entender isso. Aquela região onde Jesus estava ensinando, aquele lugar, a região do Mar da Galileia, era uma região arenosa. Muito arenoso o solo daquele lugar, mas em determinada época do ano, no verão, aquele lugar, o solo ficava muito duro. Parecia até uma boa ideia construir sobre aquele solo, sem fazer muito esforço, sem cavar muito, com a fundação na própria areia, sem se aprofundar ali. E foi isso que a parábola nos conta que o construtor insensato fez.
porque de tão duro que fica em certa época, parecia uma boa ideia construir ali daquela forma, sem se aprofundar. E então ele constrói a casa nesse solo que era duro, mas ele não aprofunda os seus alicerces. As bases são rasas. Ele não cavou sapatas, ele não cavou ali e fez a sua fundação bem feita. A casa, visivelmente, depois de terminada, estava muito boa, com acabamento bom, assim como a outra casa, mas não havia fundação forte, não havia alicerce na rocha, o alicerce estava na areia. Já o outro construtor, a parábola vai nos contar, Jesus nos diz aqui na sua palavra que ele cavou bem fundo. Ele cava bem fundo aquele terreno, ele cava até chegar na rocha. Então, ele faz o seu alicerce sobre essa rocha que ele acha ali. Nós diríamos aqui que ele cavou sapatas, né? Nós conhecemos essa fundação aqui na nossa região como sapatas. Então, ele cava sapatas bem fundas. Isso, com certeza, gera dificuldades. Talvez o processo de construção dessa casa tenha sido até mais longo do que a outra, porque isso gera mais dificuldade, cavar fundo. Ir ali e investir em algo que vai ficar escondido, que vai ficar no secreto, que ninguém vai ver, mas que vai dar resistência àquela casa, que vai dar àquela casa segurança, firmeza. Então ele cava e ele constrói ali sobre a rocha, e quando a tempestade vem, ela não escolhe para qual casa que ela vem. A tempestade vem para as duas casas, para a casa do sábio e para a casa do insensato. Para aquele que construiu com a sua fundação rasa na areia e aquele que construiu a sua casa firmada na rocha. Então a parábola nos diz, a palavra de Deus vai nos dizer que vem então uma enchente, vem uma chuva, vem uma tempestade, vem vento forte. E ela chega nessas duas casas, mas o resultado disso nas duas casas é diferente. Uma casa que foi construída com alicerce firmado na rocha, ela fica de pé. E a outra é arruinada, ela é derrubada, ela é destruída, porque ela não tem base firme, ela não está, como nós cantamos aqui, firmada na rocha. Aquela morada não estava firmada na rocha. Então essa tempestade vem e destrói aquela casa. E aquela região da Judéia não era característico muitas tempestades, mas quando vinham as tempestades eram realmente fortes. Então os ouvintes de Jesus sabiam muito bem do que ele estava falando, eles entendiam o que ele estava falando, e aquelas pessoas que ouviam Jesus conheciam essas tempestades, então eles podiam entender com clareza. Mas qual a aplicação dessa parábola para a vida daquelas pessoas? Qual a aplicação dessa parábola para a vida daqueles discípulos que estavam ali ouvindo Jesus, para aqueles judeus que estavam ali ouvindo Jesus, e qual a aplicação dessa parábola para a minha e para a sua vida hoje, querido? O que ela significa? E para nós entendermos isso, é importante nós entendermos que Jesus, ele está falando aqui para pessoas religiosas. Quem está ouvindo Jesus aqui são os seus discípulos e os judeus, pessoas religiosas, pessoas que iam às sinagogas, pessoas que faziam os seus sacrifícios no templo, pessoas que cumpriam os rituais da época. Ou seja, trazendo para os nossos dias, ele estava falando aqui para pessoas que frequentavam a igreja. Ele estava falando com os seus discípulos e com pessoas que eram religiosas, pessoas que, trazendo para os nossos dias, aquelas pessoas que frequentam a igreja. Não eram pessoas que não conheciam a palavra, eram pessoas que estavam nas igrejas, estavam nas sinagogas, conheciam a lei, a palavra de Deus naquele tempo. E Jesus falava com essas pessoas, que cumpriam rituais religiosos, que conheciam a palavra, e ele faz essa comparação de um insensato e de um sábio. Os construtores do texto, é importante a gente entender isso, os construtores do texto, não se trata de alguém que conhece a palavra e de alguém que não conhece. Ambos conheciam. O que Jesus está querendo ilustrar aqui é que esses dois homens ouviram a palavra. Esses dois homens sabiam como deveria ser o alicerce. Um faz como deve ser e o outro não.
O outro vai pelo caminho da facilidade, vai pelo caminho da aparência. A casa parece estar bonita, eu vou fazer a fundação rasa aqui, vai ficar bonita, igual quem fizer a fundação funda. Então, nós podemos entender que existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que acham o ensinamento bonito, inspirador, ensinos bonitos, ensinos inspiradores. Mas Jesus diz nessa parábola que esses homens, eles construíram casas, e essas casas simbolizam a minha e a sua vida, simboliza a vida dos discípulos que estavam ouvindo a Jesus, simboliza a vida dos judeus que estavam ouvindo a Jesus. E a construção, o fato de construir, construíram casas, e essa construção o que é? É a trajetória, é a vida de cada um, as escolhas que cada um fez, como cada um escolheu viver, seus caminhos, seus desejos, seus sonhos. Não dá para distinguir, amados, num primeiro momento, a casa do construtor sábio da casa do construtor imprudente, insensato. Elas são muito semelhantes, então, perto uma da outra, no mesmo lugar e sujeito aos mesmos problemas, elas parecem ali muito iguais, muito semelhantes, e é exatamente quando surgem os problemas, quando surge a tempestade, é que a diferença entre essas casas fica visível, é que a diferença entre as vidas do sábio e do insensato, do prudente e do imprudente fica visível. Quando vem as tempestades, se percebe a diferença entre essas construções. Jesus nos ensina, um homem é sábio, o outro é insensato. Mas o que é então ser sábio? O que é então ser insensato? Nós, algumas quartas-feiras passadas, nos falamos aqui que a Bíblia nos mostra que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A palavra de Deus nos diz muito sobre sabedoria, e a palavra de Deus vai nos dizer que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, sabedoria verdadeira é daqueles que temem a Deus, é a sabedoria que vem da palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus, revelada a nós em sua palavra. O Salmos 111, versículo 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência. Quem? Todos que o praticam. Que praticam o quê? O temor ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, esses são sábios, esses são prudentes. Assim como Provérbios 1:7 vai afirmar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é a prudência. Então, nós vemos aqui que a questão e a grande verdade aqui que a Bíblia nos mostra é que a palavra de Deus sempre relaciona sabedoria com temer a Deus, com viver a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus que está expressa onde? Em sua palavra, na Bíblia. E é a respeito disso que Jesus está falando nessa parábola, de estar fundamentado, de ter as suas bases nas palavras dele. É a respeito disso que Jesus está falando. Observe o versículo 24, ele diz, todo aquele, pois, que faz o quê? Aquele que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? O sermão da montanha que ele estava pregando, e aqui ele está no fim. E aquele que ouve as minhas palavras e faz o quê? E as pratica. Aquele que ouve e acha bonito? Não, aquele que ouve e põe em prática, que vive isso que eu estou falando aqui. Jesus está dizendo, aqueles que vivem as minhas palavras, aqueles que praticam o que eu digo, esses serão comparados a quem? Ao construtor prudente, ao homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E é interessante a gente ver aqui que o termo usado aqui para sábio é exatamente a representação daqueles que praticam as palavras de Jesus, aqueles que constroem suas casas para que resista a qualquer coisa, a qualquer tempestade, a qualquer baque, a qualquer problema, a qualquer impacto, porque a base é forte, a base são as palavras de Jesus Cristo, é a palavra e a vontade de Deus que estão ali como alicerce dessa casa, dessa vida e dessa família. Precisamos, amados, estar alicerçados na palavra de Deus. Qual tem sido o nosso alicerce? Em que temos fundamentado a nossa vida, na nossa própria vontade, nos padrões mundanos, nas filosofias mundanas, nas ideologias desse mundo, que cada hora é uma? Ou temos fundamentados na palavra eterna de Jesus Cristo? Jesus está ensinando que é aqui que deve estar fundamentado, é a obediência a essa palavra.
Aqueles que verdadeiramente pertencem ao reino de Deus, obedecem a essa palavra, estão fundamentados nela. É sábio construir a sua vida fundamentado, baseado nessa palavra, que é a palavra de Jesus Cristo. E assim como a palavra nos diz, assim como a palavra de Deus nos mostra o que é ser sábio, ela também nos mostra o que é ser insensato. Provérbios 12:15 diz que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. O insensato é aquele que faz tudo segundo a sua própria vontade, aquele que, isso parece muito bom, isso me parece que vai ser bom para mim, então eu faço sem estar preocupado com o padrão de Deus expresso em sua palavra. O insensato, ele é precipitado, ele é ansioso por resultados, ele está preocupado com a aparência, ele está preocupado com a forma, mas não está preocupado com o conteúdo. O insensato, ele é raso, ele é vazio, se preocupa com a sua própria vontade. E nós vivemos, amados, tempos de insensatez, tempos em que as pessoas, tempos em que muitos querem viver aquilo que entendem ser o correto, segundo as suas próprias vontades, mesmo sofrendo uma queda atrás da outra, uma destruição atrás da outra, caminhando cada dia mais para a perdição, insistem em andar segundo os seus próprios olhos, insistem em andar segundo as suas próprias vontades, insistem na insensatez. Homens que querem, pessoas que querem uma casa segura, mas não querem investir tempo, não querem investir esforço, não querem cavar, não querem planejar, para depois então executar a sua construção com bases na rocha. Amados, nós precisamos ter muito cuidado. Jesus fala isso porque Ele sabe que ali em meio àqueles religiosos, havia muita religiosidade fria, falsa, religiosidade pela religiosidade, pessoas que achavam que cumprir rituais, que simplesmente conhecer o que estava escrito, fazia deles melhores que os outros, pessoas que não viviam a palavra. Como tem sido a nossa vida com Deus? Como tem sido a prática da nossa vida cristã? Em que está fundamentada a nossa religiosidade? Quais são os nossos alicerces? Se não for a palavra de Jesus Cristo, se for qualquer outra coisa senão isso, precisamos rever. Existem muitos que parecem ter fé em Jesus e se esforçam para parecer muito religiosos, mas se a religiosidade for construída em bases rasas, sem vida no secreto, na profundidade, no relacionamento com Deus, se estivermos preocupados em parecer religiosos quando estamos à vista de todos, mas não temos relacionamento com Deus, não temos vida de oração, não temos vida de estudo, não ouvimos a Deus e não damos ouvidos à sua voz, nós estamos com a nossa vida construída na areia, e a qualquer tempo, em qualquer tempestade, nossas casas, nossas vidas serão destruídas, arrastadas pelo vento, arrastadas pela água. Os que ouvem, mas não obedecem à palavra de Deus, esses são os insensatos, esses são os que estão com as suas bases na areia, sabem o que diz essa palavra, mas não conhecem o Deus dessa palavra, sabem o que diz essa palavra, mas não praticam essa palavra. É casa sem estrutura, e casa sem estrutura pode enganar os olhos humanos, mas não engana a Deus, não engana a tempestade, não engana o julgamento, não engana. Então não se engane, porque Tiago vai dizer, lá em Tiago 1:22, que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele está enganando, sabe a quem? A si mesmo e a mais ninguém. Engana a si mesmo aquele que ouve, mas não pratica. Sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque sendo ouvintes, estão enganando a vós mesmos, a vocês mesmos. E quando a tempestade vier, não resistirá à tempestade aquele que só ouve, mas não pratica, ouve, mas não vive, ouve, mas não obedece. E Jesus fala das tempestades. E as tempestades nós podemos entender aqui, as tempestades como dificuldades da vida, e as tempestades também são, tendo em vista todo o contexto de que Jesus estava falando, o dia do julgamento.
um glorioso dia em que Jesus Cristo virá estabelecer o seu reino de forma visível, gloriosa e definitiva. Mas então a primeira perspectiva, que as tempestades são tempestades da vida, enfermidade, dificuldade financeira, dificuldade na família, dificuldade no trabalho, todos nós passamos por essas questões. Dramas pessoais, crises existenciais, depressões, tristeza, aflição, temor, tragédia, morte. Quem está livre disso? Esses ventos chegam para todas as casas, para a casa do sábio, para a casa do insensato, para a casa do prudente e para a casa do imprudente, para a casa daquele que ouve e pratica a palavra e para aquele que vive de aparência. Chega para todo mundo. Essas tempestades, ninguém está livre. E é interessante notar que a tempestade aqui no texto, ela chega exatamente para as duas casas. E ela vai de encontro, ela bate nas duas casas. Ela vai ali e vai contra aquelas casas. Ambas as casas. Mas a diferença é que a casa do insensato ela não resiste. Já a casa do sábio, ela está firmada na rocha, então ela resiste. Então, todos nós, amados, todos nós, estamos sujeitos à tempestade da vida. Não olhe para um cristão e achar ele está sofrendo porque está em pecado. Todos nós estamos sujeitos e vamos passar por aflições nessa vida. Jesus disse para os seus discípulos em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Podemos entender que se vocês estão firmados na rocha, nas minhas palavras, tende bom ânimo, porque esse que vos fala venceu o mundo. Esse que vos fala venceu tudo isso aqui. E dá agora essa vitória a vocês que vivem verdadeiramente firmados nessas palavras, firmados nessa rocha. Devemos então estar atentos que todos passam por essas dificuldades. Jesus falou por diversas vezes para os seus discípulos. O apóstolo Paulo, quando ele é chamado, ele já sabe ali no começo o quanto importa que ele sofra por amor ao Evangelho. Quantos homens de Deus, ou qual homem de Deus apresentado e revelado aqui nessa palavra não passou pelas dificuldades dessa vida, pelas aflições dessa vida? O cristão, ele é afligido, mas ele resiste. A casa que está firmada na rocha, ela não cai diante das tempestades. Isso nos faz lembrar o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:8. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não destruídos, porque estamos firmados na rocha. Então essas tempestades da vida vão vir, mas não seremos destruídos por ela. Mas a tempestade aqui na parábola e no ensino de Jesus também tem o caráter escatológico, caráter dos últimos dias, do fim, do julgamento, pelo qual todos passarão. Do julgamento do dia final. As palavras de Jesus aqui alerta sobre a tempestade final, sobre a tempestade que virá e consumirá a todos que estão firmados na areia, todos aqueles que estão com as suas bases rasas, que não têm vida com Deus, que não têm profundidade, que não têm relacionamento com Deus. Aquela tempestade que colocará à prova a qualidade das construções dos homens e do caráter do construtor. O julgamento final, o grande dia que nós aguardamos e ansiamos com esperança por ele. E aquela tempestade final vai revelar a força das nossas estruturas. Vai revelar sobre quais bases nós temos construído a nossa vida. E nessa grande tempestade, quem ficará em pé? É a casa construída sobre a rocha, sobre as palavras de Cristo Jesus. Sobre essa palavra. Aqueles que creem verdadeiramente na palavra, porque aqueles que amam a Deus são aqueles que obedecem os seus mandamentos. E Jesus então ele fala dos alicerces, ele fala dessas fundações. A diferença da construção está nos alicerces. Aos nossos olhos podemos ser enganados. Pode ter muitas casas que nós achamos que estão firmes, mas na verdade estão com as suas fundações muito rasas. A diferença do construtor sábio para o imprudente é o quanto ele cavou. Observe o que Jesus diz mais uma vez no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Assim como depois o apóstolo Paulo vai dizer na carta à igreja de Corinto, Jesus está dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento senão Ele, senão Jesus Cristo. Não há outro fundamento, não há outro lugar para firmarmos a nossa vida, amado, senão em Jesus Cristo, senão em suas palavras. O alicerce firmado na rocha é ouvir e obedecer. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, esse será comparado ao construtor sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Amados, esses são os versículos finais do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha traz para nós a verdade de que nós precisamos viver a vontade de Deus em nossa vida. Não basta conhecer a vontade de Deus, precisamos viver a vontade de Deus na nossa vida. O princípio que dá forma à vontade de Deus para nós é o que Jesus ensina nesse sermão. É o que Jesus ensina aqui na sua palavra. Ele foi dirigido aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, e ele demonstra para eles, especialmente na parte final do sermão, que só é discípulo aquele que ouve, mas que pratica a palavra. Aquele que ouve a Ele, mas que obedece. Muitos seguiram a Jesus. Muitos andaram com Ele naquele tempo, multidões. Mas poucos obedeceram às suas palavras. Poucos creram verdadeiramente no que Ele disse. Então, aqueles que verdadeiramente obedecem a palavra, esses são discípulos de Jesus Cristo. Esses estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. Esses são sal da terra e luz do mundo. Esses são aqueles que podem dizer Pai Nosso. Esses são aqueles que podem declarar que são filhos de Deus. Aqueles que estão firmados na palavra do Filho, que é Jesus Cristo. Não importa se você admira a ética cristã, se você acha muito bonito e inspirador aquilo que Jesus ensinou, se você não crê e pratica, a sua base está sobre a areia. E a tempestade te destruirá, querido. É preciso estar firmado, ouvir e obedecer essa palavra. Se Cristo é o nosso Senhor, devemos então obedecer a sua voz. Obedecer a voz dele, porque João 10, 27 vai nos dizer que as minhas ovelhas, Jesus dizendo, as minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz e me seguem. Então, Jesus está tratando aqui de obediência àquilo que Ele tinha ensinado, de obediência à sua palavra. A entrada no reino de Deus tem a ver com obediência. Não obediência no sentido de que obedecer nos dará o mérito de entrar, mas se verdadeiramente somos filhos e temos fé em Cristo Jesus, nós iremos obedecer e entraremos pelo mérito dEle, pelo que Ele fez e não pelo que nós fazemos. Mas a nossa resposta em amor deve ser a obediência. A nossa resposta a todo o amor que recebemos e a obra de Cristo na cruz, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, o sangue derramado por nós, não há outra atitude da nossa parte senão nos rendermos a Ele, ouvirmos e praticarmos as suas palavras. Isso é estar firmado na rocha. Você quer uma família com bases fortes, firmada na rocha, querido? Que essa seja a palavra ensinada em sua casa, que essa seja a base de todo ensino dentro da sua casa, e mais, que essa seja a base da forma como você e eu vivemos. Porque se nós ensinarmos, mas não vivemos, não vale de nada. É necessário viver, é ouvir e praticar essas palavras. A diferença é exatamente essa. É o alicerce, é aquilo que ninguém vê. Não só a aparência, mas a vida com Deus verdadeiramente. A vida no secreto, você e Deus, seu relacionamento com Deus, se derramar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, crer que Ele é o nosso Salvador e então viver um relacionamento diário com Ele, querido. O segredo é obedecer a palavra de Jesus. As dificuldades, assim como nessa parábola, vão vir para o justo e para o injusto, para o sábio e para o insensato. Todos nós passaremos também pelo julgamento de Deus. Mas aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que estão firmados em Jesus Cristo, esses jamais serão destruídos. Qual tem sido o alicerce da sua vida? Em que você tem fundamentado a sua vida? A forma como você vive?
O que você tem construído nessa vida? Está firmado em quê? É para quem? Que esteja firmado nessa palavra, a palavra de Jesus Cristo. Feche seus olhos, amado. Vamos orar. Pai de amor, nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Diante de tão grande amor, diante, ó Pai, de tão poderosa palavra que nos ensina, que nos direciona, Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que nós e todos aqueles que nesse momento ouviram a sua palavra, Pai, não caiamos no engano de viver de aparências, que não caiamos no engano de achar que uma vida rasa é uma vida de verdadeiramente seguidores do Senhor. Ó Pai, que possamos cada dia desejar e nos aprofundar no relacionamento contigo, que cada dia mais obedeçamos, ó Pai, a palavra do Senhor, a sua vontade para nós, que seja formado em nós o caráter do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Ó Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos, ó Pai, que o seu Espírito Santo nos preencha cada dia mais, nos direcione e que façamos a sua vontade, não a nossa, que não construamos nada segundo as nossas vontades, segundo os nossos preceitos, segundo o nosso entendimento, mas que vivamos a sua vontade, que vivamos a sua palavra, firmados nessa rocha que é Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, amado irmão, amigo, que Deus abençoe você, toda a sua família, toda a sua casa. Te convidamos para participar conosco na sexta-feira, às 20 horas, da nossa sexta live, no domingo, às 8h30 da manhã, da nossa escola bíblica dominical, e também no domingo, às 19h40, nosso culto online, e todas as quartas-feiras, às 19h30, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.